A torcida do Cruzeiro foi pega de surpresa nas últimas horas com um burburinho que começou tímido nas redes sociais e, como toda boa fofoca do mundo da bola, foi tomando proporções gigantescas. Romário, o baixinho, o camisa 11 eterno da seleção brasileira, teria mandado um recado direto envolvendo o Cruzeiro, e desde então a nação azul não fala de outra coisa. Em grupos de WhatsApp, mesas de bar e até nas arquibancadas do Mineirão, a pergunta que ecoa é a mesma. O que exatamente Romário quis dizer e por que justamente o Cruzeiro foi o alvo dessa mensagem enigmática? Segundo comentários de bastidor, o recado não foi algo solto ao acaso. Teria sido uma fala carregada de intenção, com elogios à grandeza do Cruzeiro, lembranças de confrontos históricos e, sobretudo, uma frase que ficou martelando na cabeça de todo cruzeirense: time grande merece estar no topo, e tem clube aí que pode voltar a ser protagonista mais rápido do que muita gente imagina. Bastou isso, bastou uma menção indireta, bastou um tom misterioso para que a Raposa se tornasse o centro das especulações e para que nós, torcedores, começássemos a conectar todos os pontos possíveis, reais e imaginários. Não é qualquer um que fala e gera esse tipo de repercussão. Romário é ídolo nacional, campeão do mundo, um dos maiores atacantes da história, e carrega um peso simbólico gigantesco em cada palavra que solta sobre futebol. Quando um cara desse tamanho resolve mandar um recado que, ainda que de forma indireta, recair sobre o Cruzeiro, é natural que a torcida da Raposa entre em estado de alerta máximo, misturando esperança, curiosidade e aquela sensação de que algo grande pode estar sendo cozinhado em fogo baixo nos bastidores. Entre os boatos que surgiram, um dos mais fortes fala sobre um possível projeto envolvendo Romário em uma função de conselheiro, figura influente ou até embaixador ligado ao Cruzeiro, seja em ações de marketing, seja em reestruturação de imagem do clube. Muita gente acredita que o recado foi, na verdade, um sinal de que o baixinho estaria observando com carinho o futebol mineiro e, em especial, o momento de reconstrução da Raposa, que tenta se firmar novamente entre os gigantes do país com um projeto sólido dentro e fora de campo. Há também quem jure que o recado passa por algo ainda mais ousado, uma eventual aproximação de Romário com investidores interessados no Cruzeiro, gente grande do mercado que veria no clube um potencial enorme de crescimento esportivo e comercial. Nesse cenário, a fala misteriosa do ex-atacante seria uma espécie de prólogo, uma preparação do terreno para algo que ainda não pode ser revelado oficialmente, mas que já estaria em gestação, longe dos holofotes, naquele mundo silencioso das reuniões fechadas e ligações discretas. O mais curioso é que algumas fontes próximas ao ídolo teriam comentado, em off, que ele anda impressionado com a força da torcida cruzeirense, principalmente nos momentos mais difíceis, quando o clube precisou se reerguer e, mesmo assim, o Mineirão continuou recebendo um mar azul de gente empurrando o time do início ao fim. Para um cara que sempre valorizou o ambiente, arquibancada pulsando e camisa pesada, ver o Cruzeiro se reerguendo com o apoio incondicional da nação pode ter sido o gatilho perfeito para esse tal recado que agora mexe com o imaginário de todo mundo. Outro ponto que apimenta a especulação é a relação histórica de Romário com grandes projetos de futebol. Ele nunca escondeu que gosta de se envolver em discussões sobre gestão, formação de elenco e posicionamento de clubes no cenário nacional. Quando ele fala em time que pode voltar ao topo mais rápido do que muita gente pensa, e cita características que batem em cheio com a história da Raposa, fica difícil acreditar que tudo não passa de coincidência. Torcedor que é torcedor sabe, no futebol, coincidência demais costuma significar que tem coisa grande vindo aí. A suspeita ganha mais força quando lembramos que o Cruzeiro é, por natureza, um clube acostumado a grandes nomes, grandes desafios e grandes retomadas. Já vimos a Raposa ressurgir em momentos em que muitos duvidavam, já vimos elencos desacreditados se transformarem em equipes campeãs. Quando um cara como Romário resolve mirar seu discurso para esse tipo de contexto, o coração da torcida acelera, porque parece que ele enxerga exatamente o que nós, cruzeirenses, sentimos. O time pode até viver fases turbulentas, mas nunca deixa de ser gigante. Nas redes sociais, o tal recado virou combustível para teorias de todos os tipos. Alguns torcedores começaram a brincar que o baixinho estava se candidatando a ser espécie de padrinho da retomada cruzeirense, alguém capaz de abrir portas, atrair holofotes e, principalmente, dar um selo de credibilidade a qualquer projeto esportivo ligado ao clube. Outros foram além e levantaram a possibilidade de que Romário poderia servir como ponte para jogadores, empresários e técnicos que confiam em sua visão de futebol e, por isso, topariam ouvir com mais atenção qualquer proposta vinculada ao Cruzeiro. Há também uma camada mais sentimental nesse recado. Quando Romário fala de time grande que merece respeito e camisa que não pode ficar tanto tempo longe das cabeças, ele conversa diretamente com a dor e orgulho do torcedor cruzeirense. Nós sabemos o que é ser desrespeitado, duvidado, subestimado por conta dos últimos anos, mas também sabemos o peso de uma história que inclui títulos nacionais, continentais e gerações de craques vestindo azul. Ouvir alguém desse calibre reconhecer isso não é pouca coisa,
e talvez por isso o recado tenha soado quase como um chamado. Em meio a tanta especulação, há jornalistas esportivos que já começaram a cavar mais fundo, tentando descobrir se existe algum encontro recente, reunião virtual ou troca de mensagens entre Romário e pessoas ligadas à estrutura do Cruzeiro. Comentaristas de programas esportivos passaram a citar o recado em debates, sempre com aquele tom de mistério que mexe com a ansiedade do torcedor. Será que o Cruzeiro está preparando alguma surpresa envolvendo o Baixinho? Perguntam, deixando o ar carregado de suspense e expectativa. Uma hipótese bastante comentada é a participação de Romário em algum evento oficial do Cruzeiro, seja na Toca da Raposa, seja no Mineirão, como parte de uma campanha de reposicionamento do clube. Poderia ser um amistoso festivo, uma cerimônia de lançamento de projeto para as categorias de base ou até uma ação voltada para a torcida, com o Baixinho discursando sobre superação, grandeza e retomada. O tal recado, nesse caso, seria apenas uma prévia, uma isca para atrair olhares e criar aquele zum que o futebol tanto gosta. Outra linha de raciocínio fala sobre a possibilidade de Romário usar sua influência política e esportiva para ajudar o Cruzeiro a se fortalecer em pautas importantes dentro das entidades que regem o futebol brasileiro. Ainda que nada disso tenha sido confirmado, a simples ideia de ter o Baixinho como voz ativa em defesa de um clube que luta para se reestruturar já é suficiente para inflamarmos o imaginário. Quem conhece o jeito direto de Romário sabe que, se ele resolver bater na mesa por um projeto, certamente não fará isso em silêncio. No meio de tudo isso, o que mais impressiona é como um recado, possivelmente de poucos segundos, conseguiu acender uma chama tão intensa no coração cruzeirense. Talvez porque, depois de tanta tempestade, qualquer sinal de prestígio, respeito e possibilidade de fortalecimento vindo de uma figura desse tamanho seja visto quase como um sinal de que o Cruzeiro voltou a chamar a atenção dos grandes nomes do futebol brasileiro. E, convenhamos, ter Romário falando de você não é para qualquer um. Claro que tem gente que prefere a cautela. Parte da torcida, mais desconfiada, lembra que o futebol é cheio de discursos bonitos que morrem na praia, e que nem todo elogio se transforma em ação concreta. Para esses, o recado de Romário é positivo, mas não deve servir como muleta emocional. O Cruzeiro precisa continuar seu caminho de reconstrução com os pés no chão, sem criar expectativas mirabolantes em cima de frases soltas e possíveis interpretações. Ainda assim, até os mais céticos admitem que é bom demais ver o clube no centro de uma conversa que envolve o Baixinho. Por outro lado, os mais otimistas abraçaram o recado como se fosse uma senha para um novo tempo. Eles enxergam na fala de Romário uma espécie de profecia sobre o retorno do Cruzeiro ao seu habitat natural. A parte de cima das tabelas, as decisões importantes, as noites de Mineirão lotado valendo o título. Para essa parcela da torcida, o recado não é apenas um comentário isolado, mas o indício de que os bastidores estão mais movimentados do que imaginamos e que o renascimento da Raposa pode estar prestes a ganhar um impulso inesperado. É interessante notar como o recado conversa com algo muito profundo na identidade cruzeirense, a sensação de que o clube é maior do que qualquer crise. Quando Romário, com toda a sua história, enfatiza o peso de uma camisa e o direito de certos clubes de estarem sempre brigando na parte de cima, ele está, mesmo sem citar nomes, alimentando uma narrativa que encaixa como uma luva no Cruzeiro. Não é exagero dizer que muitas pessoas ouviram aquelas palavras e, na mesma hora, pensaram, ele está falando da gente. Nos corredores da Toca da Raposa, ninguém assume nada oficialmente, mas também ninguém faz questão de abafar o rumor. Essa postura silenciosa acaba servindo como combustível para ainda mais teoria. Se o recado não tivesse nada a ver com o Cruzeiro, por que tanta gente do meio estaria evitando cravar que não há nada em andamento? O clima é de deixa falar, como se o próprio clube soubesse que, em certos momentos, é bom deixar que a curiosidade da torcida e da imprensa faça o trabalho de manter o nome da Raposa em evidência. Há relatos de que jogadores do elenco cruzeirense também teriam comentado o recado em conversas internas, chegando até a brincar com a possibilidade de ver Romário circulando pela toca, dando conselho para atacante, conversando com jovens da base ou dividindo histórias de vestiário que só quem viveu o auge do futebol mundial pode compartilhar. A ideia de ter o Baixinho por perto mexe com o imaginário não só da torcida, mas também de qualquer atleta que cresceu vendo seus gols em reprises de TV. Outro efeito curioso do recado foi reacender a discussão sobre como figuras históricas podem ajudar clubes em reconstrução a se reposicionar no cenário nacional. No caso do Cruzeiro, envolver alguém do calibre de Romário não seria apenas um gesto midiático, mas uma estratégia para mostrar ao mercado que o projeto é sério, que o clube continua atraente e que gente grande está de olho na Raposa. Em um futebol cada vez mais competitivo, esse tipo de simbolismo pode fazer a diferença na hora de fechar parcerias e convencer talentos a vestirem a camisa azul. O rumor também trouxe à tona memórias afetivas de cruzeirenses que cresceram assistindo Romário destruir defesas, ainda que não tenha sido ídolo do clube.
Muitos torcedores contam que se apaixonaram por futebol na época em que o baixinho brilhava pela seleção, e hoje veem com brilho nos olhos a possibilidade de aproximar esse ícone da história celeste. Mesmo que essa aproximação seja, por enquanto, apenas uma especulação inflamada por um recado misterioso, o simples ato de imaginar Romário ao lado da Raposa já cria um vínculo emocional novo e poderoso. Há quem diga que, independentemente do desfecho, o recado de Romário já cumpriu uma função importante: lembrar ao Brasil que o Cruzeiro segue vivo, relevante e capaz de mobilizar a atenção nacional. Em um cenário onde tantos clubes lutam por espaço na mídia, ver a Raposa no centro de um rumor que envolve um dos maiores jogadores da história renova o orgulho da torcida e reforça a ideia de que o nome Cruzeiro sempre carrega peso, mesmo em momentos de instabilidade. Outros torcedores preferem enxergar o recado como um chamado à responsabilidade interna. Se Romário enxerga no Cruzeiro um gigante que precisa retomar seu lugar, por que quem está dentro do clube não poderia reforçar esse compromisso com ainda mais intensidade? Diretoria, comissão técnica, elenco e até nós, torcedores, somos provocados a pensar em como podemos contribuir para que essa retomada seja sólida, consistente e à altura do que a camisa azul representa. No meio de tudo isso, o recado também reacende a chama da rivalidade. Quando um ícone nacional da bola fala da grandeza do Cruzeiro e da necessidade de vê-lo lá em cima de novo, muitos cruzeirenses interpretam isso como um lembrete incômodo para os rivais, como se o baixinho estivesse dizendo: não se acostumem com o Cruzeiro lá embaixo, porque esse lugar não é dele. Essa leitura, claro, alimenta ainda mais o orgulho da nação azul e injeta motivação extra para lotar o estádio e empurrar o time em cada jogo. Algumas teorias mais ousadas sugerem que Romário poderia, inclusive, estar de olho em um projeto mais amplo com o futebol mineiro, usando o Cruzeiro como porta de entrada para uma série de ações esportivas, sociais e até políticas na região. Mesmo que isso pareça, neste momento, uma construção mais imaginativa do que concreta, é inegável que a simples possibilidade de um plano desse tamanho deixa o torcedor cruzeirense com a pulga atrás da orelha e o coração preparado para notícias bombásticas. Enquanto nada é confirmado, o que temos é uma avalanche de interpretações, recortes de vídeo, prints de declarações e debates inflamados. É como se o recado de Romário tivesse aberto uma janela para um futuro cheio de possibilidades, mas ainda envolto por uma névoa de mistério. E talvez seja justamente essa combinação de esperança com incerteza que faz desse rumor algo tão irresistível para quem ama futebol, a sensação de estar à beira de algo grande, sem saber exatamente o que é. Nos programas esportivos, comentaristas tentam manter a postura analítica, mas muitos acabam se rendendo ao enredo quase cinematográfico que se desenha: um gigante ferido tentando se reconstruir, um ídolo nacional lançando um recado enigmático, uma torcida apaixonada ansiosa por qualquer sinal de mudança. É um prato cheio para narrativas, especulações e manchetes que mexem com a emoção de quem veste azul desde criança. Dentro da torcida, há uma divisão saudável entre aqueles que se deixam levar pelo sonho e aqueles que preferem o pé no chão, mas todos concordam em uma coisa: é melhor ver o nome do Cruzeiro atrelado a um recado de Romário do que ao silêncio ou à indiferença. Se o baixinho resolveu falar, se resolveu mirar a Raposa, por algum motivo foi. E, no futebol, motivos assim quase nunca são pequenos. Por mais que a gente saiba que rumor é rumor, e que especulação nem sempre se transforma em anúncio oficial, é impossível negar o sabor especial que esse tipo de história tem para o torcedor. O recado de Romário virou assunto em família, conversas de trabalho, discussões de grupo. Cada um tem sua teoria, sua leitura, sua aposta sobre o que pode acontecer. E, enquanto isso, o Cruzeiro vai ocupando espaço, reconstruindo sua imagem e mantendo seu nome em destaque, como um gigante que, aos poucos, vai retomando seu tamanho natural. Talvez o grande mérito desse recado seja justamente esse: devolver à nação azul um pouco daquela sensação de que o Cruzeiro está de volta ao radar dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. Se no passado recente o clube foi manchete por problemas e crises, agora volta aos holofotes por um motivo que, ainda que envolto em mistério, carrega consigo respeito, expectativa e curiosidade. E, para quem ama essa camisa, isso já representa um passo importante na longa estrada da retomada. Enquanto aguardamos os próximos capítulos dessa novela, o recado de Romário segue ecoando na cabeça do torcedor cruzeirense como uma espécie de sussurro instigante: vocês são grandes, e o lugar de vocês é lá em cima. O que virá a partir disso, só o tempo vai mostrar. Mas, até lá, a imaginação da nação azul faz o que sempre fez de melhor: transforma qualquer sinal em combustível para acreditar que dias maiores estão a caminho. No fim das contas, o rumor de que Romário mandou um recado ao Cruzeiro diz tanto sobre o momento do clube quanto sobre a força da sua torcida. Em meio à reconstrução, desafios e incertezas, um gesto simbólico como esse se transforma em ponto de apoio emocional, em gatilho para sonhos e planos. Se esse recado vai se materializar em projetos concretos, cargos, parcerias ou eventos especiais,
Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: quando um ídolo da grandeza de Romário olha na direção da Raposa, o Brasil inteiro volta a lembrar que o Cruzeiro é, e sempre será, um dos gigantes do nosso futebol. E talvez seja justamente aí que mora o grande mistério e o grande fascínio desse recado. Ele não traz respostas, apenas perguntas. Ele não oferece garantias, apenas possibilidades. Mas, para um torcedor que já viu a Raposa levantar taças inimagináveis e calar estádios inteiros, bastam algumas palavras bem colocadas de um craque eterno para reacender a chama da esperança. E enquanto essa chama estiver acesa, o Cruzeiro seguirá caminhando, passo a passo, rumo ao lugar que Romário e toda a nação azul sabem que é o seu, o topo. Apresentamos as últimas notícias do Cruzeiro. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.